Hoje me chama muito a atenção que eu trabalho, além de pessoas, eu trabalho com empresas. Empresas que estão entendendo que estão energeticamente doentes, né? E é muito interessante também ver que é uma nova consciência de empresários, por mais que estejam visando lucros, mas eles entenderem que a sua empresa como um todo, ela precisa ser olhada energeticamente. A linha de trabalho das práticas integrativas ou das terapias holísticas, como queiram chamar, elas trabalham com energia. Então o médico ele trabalha com o corpo físico, o psicólogo trabalha com a parte psicológica e o energético ficou sendo deixado de lado por muito tempo. Então lá na década de 80, década de 90, começou os movimentos com terapias integrativas, com práticas integrativas. Agora foram colocadas no SUS, né, essas práticas integrativas, e começou meio que, em alguns lugares, tomar um ar novo. Mas ainda não é colocado dentro do Sistema Único de Saúde, não é tão divulgado nas corporações, digamos assim, em termos de medicina. E o que a gente faz ainda é trabalhar nos nossos ambulatórios, nas nossas salas de atendimento, trazendo essa visão energética da pessoa e da empresa. Bom, e como é que funciona isso aí, assim, digamos, pode nos falar das culturas antes aqui e em seguida entrar no nosso sintonia quântica? Posso sim. Eu venho de uma cidade pequena, não tão pequena, mas na minha época era bastante pequena, Pirassununga. E eu acabei indo para o seminário, e dentro do seminário eu entendi que faltava algumas coisas na minha vida. Então a religiosidade sempre fez parte, porque eu venho de uma família bastante cristã, e durante o seminário eu entendi que faltava algo mais ainda. E eu saí do seminário aqui em Curitiba, eu morei em várias cidades, eu morei em Ribeirão Preto, Batatais, Belo Horizonte, e vim parar aqui em Curitiba. E aqui em Curitiba eu comecei a trabalhar numa multinacional na área de educação, eu era consultor pedagógico, então eu viajava todo o Paraná e Santa Catarina assessorando as escolas. Então eu sempre tive a didática muito boa, digamos assim, de trabalhar com lideranças, né? Que professores são lideranças. E num determinado momento, por uma escolha minha, eu resolvi fazer um curso de massoterapia. E a massoterapia, eu não tinha ideia do que era. Eu queria fazer só um curso para eu não ser transferido aqui do sul para uma outra região. E o curso durava 6 meses. Então, quando eles me falaram, você vai ser transferido, o Rádio Peão já tinha avisado antes, eu fui atrás do curso. E quando eles falaram, você vai ser transferido para uma outra região, eu falei, estou estudando, não tem como. E aí, com um mês, eu me apaixonei pelas práticas integrativas, pela massoterapia, e aí eu comecei a fazer reiki. E o reiki que nós temos, que nós mais conhecemos, é o reiki ocidental. Ele saiu do Japão, ele veio para os Estados Unidos com a Takata esqueci o nome do outro lá. E ele foi traduzido para nossa cultura, digamos assim. Nosso sistema de vida. Para os nossos sistemas aqui. E aí eu comecei a aplicar o reiki junto com a massagem e começou a dar uma diferença muito grande. E aí eu comecei meio que estudar outras práticas integrativas, né? A radiestesia. Eu trabalho com floral aí de Estrela, de Lajeado, da região de Lajeado, aí com a Iris Liane, que é um floral maravilhoso, fantástica, e indico até conversar com ela um dia. E essas práticas integrativas eu comecei a diferenciar uma da outra. Uma energética, outra vibracional, uma manual, e as coisas foram acontecendo na minha vida. Daí eu estudei o reiki oriental também, que ele ficou muito resumido ali em algumas regiões do Japão, e um dos alunos do Mikao Usui manteve o método original, aquele método ensinado pelo Mikao Usui, que é o Hiroshi Doi.
E o Hiroshi Doi ele começou a trazer para a Espanha e da Espanha veio para o Brasil. Então eu fiz os 2 mestrados, eu já tinha um, fiz o outro para conhecer as 2 técnicas. São a mesma energia aplicadas de formas diferentes. E nesse processo eu comecei a trabalhar com sintonia, desenvolver algumas linhas de pensamento e algumas práticas energéticas, digamos assim. E o sintonia ele começou a aparecer como uma terapia com objetivo. Então o Reiki, quando você vai receber Reiki, você vai simplesmente recarregar suas energias, por assim dizer. Você vai lá e vai receber uma quantidade de energia que está faltando no teu corpo aplicado por outras pessoas. Eu comecei a colocar uma intenção. E as pessoas, quando começaram a vir, e eu comecei a usar técnica da radiestesia, o conhecimento do floral, o conhecimento do Reiki, o conhecimento da massoterapia, começou a criar-se uma técnica que eu chamei de sintonia quântica. O sintonia ele trabalha com objetivos claros, então todas as pessoas que vêm por sintonia, eles entram primeiro na minha intenção, que é ser livre, ser próspero e ser feliz. Então, as pessoas que vêm, energeticamente, a chamada para vir para o atendimento, eu estou preso em alguma situação, eu estou preso em algum lugar da minha vida, seja vida pessoal, seja vida afetiva, social, familiar, profissional, financeira ou espiritual. Eu tenho um nó, eu tenho algo que me prende, algo que faz com que eu não seja próspero e nem feliz. Então essa pessoa vem energeticamente e aí eu começo a trabalhar a energia dela para libertar ela daquilo que atrapalha a prosperidade dela. Automaticamente, quando você liberta as pessoas, faz elas entenderem aonde está ou a crença limitante, ou aquele paradigma, ou aquela atitude dela, o Sintonia trabalha com muito de mudança de ação e mudança de pensamento. Quando a gente faz isso, automaticamente a pessoa já cai no próximo nível. É um salto quântico. Ela sai do nível de aprisionamento, ela entra no nível de liberdade e ela já dá um pulo para a prosperidade. Porque as coisas começam a acontecer. Os relacionamentos que antes eram tóxicos, eles começam a ser mais fluidos, digamos assim. Eles acabam sendo mais equilibrados. Uma vida que era uma vida profissional, por exemplo, que eu não conseguia, eu trabalhava para pagar conta, começa a me sobrar dinheiro, eu recebo uma outra proposta de emprego. E aí, quando alguns clientes começaram a entender isso, eles começaram a vir com essa intenção. Então, hoje eu tenho clientes que trabalhava até pouco tempo, por exemplo, na Uber América Latina. Eu tenho clientes que trabalham na cultura inglesa do Brasil inteiro. Então eu tenho pessoas com grandes responsabilidades que hoje se utilizam do Sintonia Quântica na sua prática profissional. Então ele vai trabalhando em escala, dando saltos para que a pessoa seja, em primeiro momento, livre. Em segundo, ela vá para um nível de prosperidade, com que as coisas comecem a fluir na vida dela. E na sequência, ela vai entrar num processo de felicidade. Então, vários clientes que eu já atendo, eles já estão no nível de felicidade. Isso não quer dizer que não tenha conta para pagar, que não tenha preocupação. Mas... Então, e aí, mesmo assim, eu tenho clientes agora que nesse momento da nossa vida social e política foram dispensados. Só que eles conseguem não entrar na preocupação, não entrar no desespero, e eles já começam a se planejar. Eles entendem que é uma situação, um momento em que eles estão vivendo. Porque no momento da pandemia, por exemplo, que estava muita gente sendo dispensado, comércio fechado, empresas fechadas, nenhum cliente meu foi dispensado e nenhum cliente meu fechou as portas. E agora a gente está vivendo nesse momento de grande turbulência, eu acredito que muito mais por crença da sociedade. Isso, né? Oi? Olha, meus clientes não passaram pelo desespero aí da Covid. E agora, nesse momento que a gente está vivendo, que eu acho que é muito mais por como que eu posso dizer? Eu acho que a sociedade está vivendo agora num medo meio que irracional de algumas coisas.
E esses clientes estão entendendo que, olha, eu tenho que respeitar esse pensamento da sociedade. Mas eu acredito que em 2 ou 3 meses tudo isso vai mudar, tudo isso vai girar e eu vou estar requalificado de novo, eu vou estar num lugar com mais possibilidades ainda. Eles entendem que de repente o Brasil está com esse pensamento ainda, mas fora do Brasil não, então eles estão buscando empresas fora do Brasil, mas para trabalhar aqui do Brasil. Então é mais ou menos essa dinâmica que o Sintonia trabalha. Então eu tenho pessoas que são desde funcionários de loja, funcionários de supermercado, até clientes alto nível, CEO e essa galera toda. Assim. Então o Sintonia ele começou a fazer uma mudança de vida. E ele faz essa mudança de vida na vida das pessoas. Como ele fez na minha, né? A decisão que eu tomei lá atrás de trabalhar com energia, ele está fazendo mudou a minha vida e está fazendo com que, a partir daí, várias outras pessoas também acabem mudando de vida. Falei bastante, né? Não, tá ótimo. A explanação é fantástica e esse momento realmente é um momento muito delicado. Eu mesmo fazendo força, né, às vezes me atrapalha, acaba dando a ele aquele desespero assim de, meu Deus, para que lado nós vamos e tal. Então é muito bom te ouvir, saber que pode-se fazer alguma coisa. E aí entra a pergunta que eu gostaria de fazer, é o seguinte, isso aí é presencial o tratamento ou tu fazes através da internet também? Ele pode ser presencial e ele pode ser online e ele pode ser remoto. Então a gente pode estar conversando aqui online e eu fazer o atendimento contigo. Ou então você fala, Paulo, eu não consigo marcar um horário, eu não tenho internet na minha casa, mas eu gostaria de ser atendido. Então eu vou pegar alguns dados seus para eu poder entrar no seu campo de energia, porque é um campo que nós temos e o Sintonia ele acessa esse campo. Existe um teórico chamado Rupert Sheldrake e ele trabalha com a ideia de campo morfogenético. O campo morfogenético ele é o que nos faz humanos, digamos assim. O Jung, o psicólogo Carl Jung, ele falava de inconsciente coletivo. O Robert Sheldrake ele fala de campo morfogenético, dizendo que essa energia ele está naquilo que nos faz humanos. Um exemplo, o campo morfogenético das andorinhas, por exemplo, faz com que elas voem juntas, voem em bandos. Se você olhar, colocar lá sardinhas, por exemplo, no oceano, aquele monte de sardinhas elas vão estar andando em sintonia. E nós, enquanto seres humanos, nós deveríamos estar também em sintonia. Então, esse momento em que nós estamos vivendo é a quebra da sintonia com a nossa parte que nos faz humanas. Então, quanto mais dissociado nós estamos da nossa humanidade, menos a gente faz parte de um coletivo maior, de crescimento, de expansão, de um crescimento de colaboração para que a gente chegue num lugar de destino nosso, que é destino de humanidade, né? Tá certo. Eu pediria que tu nos dissesse aí os métodos de contato contigo. Pode ser telefone, pela internet, enfim. Pede aí para nós, por favor, essas informações. Eu vou pedir ao nosso diretor Júnior que coloque ali embaixo para o pessoal copiar. Então, com toda tranquilidade, pode passar o endereço para nós. Bom. Passo sim. Pode ser pelo Instagram, arroba Sintonia Quântica. Pode ser pelo YouTube, também Sintonia Quântica. Ou então Paulo Dorta. Me encontra nas duas redes por Paulo Dorta ou Sintonia Quântica. Eu acho que pelas redes sociais é mais fácil, porque tem lá o linkzinho, depois da minha fotinho ali no redondo no Instagram,
tem um link ali para você clicar e já cair automaticamente no grupo no atendimento da minha secretária pelo WhatsApp. Então acaba ficando mais fácil. Hoje a tecnologia facilitou bem a nossa vida, né? Então é o caminho que eu indico, né? Uma outra coisa que pergunto é esta vinda a Aloha. Aloha é um local maravilhoso ali, é Arroio do Meio, né? Isso. O Arroio do Meio por ali. E a gente fica perguntando, né? Da Aloha. Eu estive na Aloha dias atrás falando com a Iris Liane, que ela foi lá dar uma palestra. Eu conheci o espaço, conheci a Glaci, a Joana. E assim, ó, espaço fantástico, espaço maravilhoso. Eu indico para todo mundo que marque um dia de ir lá, né? Uma visita, porque assim, ó, é um lugar fantástico, assim, a energia é boa, eu gosto da ideia da energia, né? Eu trabalho com energia, é uma energia boa, é uma energia fantástica, é uma energia maravilhosa. E nós estamos planejando agora para o mês de janeiro de 2023 uma imersão do Sintonia Quântica lá. O Sintonia, ele trabalha com esses 3 pontos positivos, que é a liberdade, prosperidade e felicidade, aplicados na vida pessoal, na vida afetiva, na vida social, na vida familiar, profissional, financeira e espiritual. Então, a ideia é fazer uma imersão de sábado e domingo, sexta-noite, sábado e domingo, para a gente olhar aonde estão as nossas dores, aonde estão as nossas dificuldades, aonde está o que impede a gente de ser livre, próspero e feliz. Eu já adianto que eu vou mexer nesses dias em 4 aspectos negativos que nós trazemos na nossa vida, que é a ideia de medo, a ideia de culpa, a ideia de julgamento e de erro. Esses 4 aspectos, para o Sintonia, a gente começa a deixar de lado para a gente começar a viver a nossa autonomia, quem nós somos de verdade. Então a ideia é fazer um movimento bonito, um movimento gostoso aí, e muito intenso, no Espaço Aloha. Vai ser no último final de semana de... Exatamente isso. Já tem data ou ainda estão... Já, deixa eu ver aqui, dia 21 e 22 de janeiro. A ideia é que dia 21 e 22 de janeiro eu esteja... Sábado e domingo. Sábado e domingo. Na quinta-feira, a ideia é a gente fazer uma palestra aberta falando de sintonia, falando de energia, falando de aspectos aprisionantes. E vai ser gratuita, é 1 quilo de alimento que nós vamos dar para uma instituição ali. Nós vamos destinar para o seminário ali de Arroio do Meio, que vai distribuir ali para as famílias mais carentes. Então, eu, enquanto profissional, eu penso isso, a Glaci também. Então a gente juntou as nossas ideias, eu entro com o meu conhecimento, ela entra com a influência e com o Espaço Aloha. A gente vai fazer esse evento que a ideia é a gente movimentar a cidade para que faça um ato de entrega mesmo, né, de vir conhecer, de vir a buscar conhecimento, ajudar a cidade de uma certa forma, as famílias mais carentes. E aí na sexta-noite, sábado e domingo a gente começar a trabalhar com esses aspectos para que a gente entre no ano de 2023 com muito mais liberdade, prosperidade e felicidade. Tá, então me diga uma coisa, perdão. Contato. Ele está pedindo aqui, o nosso diretor nos perguntando a respeito do contato para saber a data, né? Que tipo de coisa é através, vai ser contigo isso aí ou vai ser com o Espaço Aloha? Pode ser comigo ou pode ser com o Espaço Aloha também. É @Espaço Aloha. Pode ser com nós dois. Estamos os dois organizando esse movimento. E o teu vai estar no teu site, é isso? Lá no Instagram, no YouTube. Então daqui a pouco eu já começo a falar um pouco mais de como vai ser, os temas que vão ser tratados. O que a gente está fazendo agora é entregando e divulgando para as pessoas que têm interesse de mudar de vida. Não é um valor caro, a gente não trabalha com valores em excesso.
dá muito bem para as pessoas pagarem, são preços acessíveis. E as pessoas podem se planejar até janeiro para que as pessoas comecem a mudar de vida, para que as pessoas comecem a buscar um novo momento para 2023. O ano de 2023 ele é um ano 7, é um ano de espiritualidade, então a gente já quer começar já a fazer um movimento já para as pessoas se encontrarem, se identificarem nesse novo momento que está surgindo. O Sintonia ele trabalha com uma chamada que é técnicas de cura para uma nova sociedade em formação. E essa sociedade já está aí. Tu disseste antes alguma coisa, estou lembrando aqui, que era inteiramente grátis. O que é o grátis? O grátis é na quinta-feira. Vai ser uma palestra que é com 1 quilo de alimento. A entrada é 1 quilo de alimento que vai ser entregue. O evento, até para cobrir os custos da Loja e meu de deslocamento, ele vai ser cobrado. Então é um preço mais acessível. Mas na quinta-feira, acontecendo o evento, a gente vai estar lá. Quinta-feira o dia todo e à noite a gente vai fazer esse evento no seminário. Sexta-feira a gente já organiza o evento para começar um final de semana. Você está trabalhando lá para registrar, porque vão começar a chegar os pedidos aí, né? Tomara, né? Tomara que o pessoal do Rio Grande do Sul esteja aberto à sintonia quântica, né? A gente quer agradecer muito a tua participação aqui, muito gentilmente aceitou o nosso convite e a gente também vai fazer um trabalho quando tu tiveres essas datas aí, nos informar para que a gente possa chamar, né, os nossos amigos para esse evento, tá bem? Aqui tá todos os nossos irmãos aí do Paraná, né, que recebam o nosso carinho, nosso abraço, dizer que amam muito também essa terra. Muito obrigado. Eu que agradeço pelo convite e estou à disposição para novos momentos. Tá certo. Um abraço. Um abraço. Fiquem bem. Tchau, tchau.